Olá, então, pessoal. Nós temos mais uma aula de STD, né, Sistemas de Transmissão e Distribuição, que, novamente, é mais geração e transmissão do que distribuição. Sobre a última energia, né? Claro, a gente viu, assim, as principais fontes de energia, né? Existem outras ainda que a gente acaba não chegando a estudar, como célula combustível e outras coisas assim. A gente falou muito por cima, né? Mas, assim, as principais, ou pelo menos as que têm mais relevância nas matrizes energéticas, todas elas a gente acaba comentando. E hoje a última, energia solar fotovoltaica, né? Isso é muito importante, fotovoltaica. Nós já comentamos bem brevemente na aula de térmicas que existe energia heliotérmica, que também é uma forma de energia solar, digamos assim, em que você usa o calor do sol para aquecer água. Tá? Esse tipo de energia também é conhecido como CSP, Concentrated Solar Power. Tem projetos, né, futuros para esse tipo de energia, mas essa energia é muito cara, tá? É muito mais cara que a própria fotovoltaica. Então, enfim, por isso que ela quase não tem impacto atualmente. Talvez daqui a alguns anos ela tenha bastante impacto no mundo, certo? Bem, então, nessa aula a gente vai ver alguns dados, né, sobre geração de energia solar. Depois a questão do funcionamento das usinas, como é que funciona, né, os painéis solares, pelo menos alguma noção disso, porque também, assim como na eólica, a gente não vai ver tão a fundo, a gente vai ter uma descrição geral do funcionamento, né? Vantagens e desvantagens de energia solar e geração distribuída, certo? Também, assim, bem na medida do possível, né? Vamos analisar, estudar, discutir, mas não vamos... Uh, enfim, nós vamos trabalhar de uma forma como nas outras aulas. Então, um pouco sobre a geração de energia solar. Primeiro, é que, assim, gerar energia a partir da luz do sol realmente é algo novo, tá? Para a humanidade, né? A, a humanidade, por exemplo, gerou energia eólica a partir da década de 70, né? A partir dos ventos, né? Então, também, no final, no início da década de 80, que começou-se a pensar nessa ideia de gerar energia a partir da luz do sol, tá? Mas é uma coisa realmente nova, tá? Porque essa energia, além de tudo, ela não é baseada tanto em um gerador, né? Isso ela difere muito, principalmente a fotovoltaica, né? Ela difere, tá? Porque ela não usa gerador, né? Tipo, todas as outras você move um gerador e usa um meio eletromagnético para fazer energia. Essa daqui você usa uma placa eletrônica, né? De certa forma. Então, ela não está relacionada com máquinas elétricas. Todas as outras energias relacionam-se com máquinas elétricas. Essa é a única energia que não está relacionada com máquinas elétricas diretamente. Ela é diretamente eletrônica. Então ela envolve muito mais eletrônica de potência. Certo? Então é uma outra abordagem em relação a todas as outras energias. Uma coisa interessante, né, que a gente sempre destaca é que todas as outras energias, exceto a geotérmica, são consideradas como provenientes do Sol. O Sol é a grande fonte de energia da Terra. Então vem o Sol lá, ilumina a Terrazinha que está aqui, passa essa luz para cá. Por quê? Porque os ventos se movem pelo aquecimento da atmosfera, que quem faz aquecimento é o Sol. As águas, elas só são renováveis, só se mantém útil esse tipo de energia por conta da evaporação, né, das chuvas. E quem faz essas chuvas também é o Sol. E a energia térmica, né, todas elas, de alguma forma, elas só surgiram, sejam plantas do passado ou seres humanos, enfim, porque viu o Sol. O Sol fez crescer as plantas, que gerou petróleo, gerou, enfim, os minérios, o desgaste deles, ele fez mutações nas pedras, assim, todas as teorias relacionam todas as energias com o Sol, né? Exceto a geotérmica. A geotérmica ela vem realmente do centro da Terra, não vem do Sol, tá? Então, por isso todas as energias podem ser consideradas energias solares.
mas assim, né, a gente usa a última fonte, não a fonte original como base. Então, quem usa diretamente a fonte solar é a energia solar fotovoltaica ou heliotérmica. No caso nosso, a fotovoltaica. Bem, então alguns dados do Brasil atualmente, tá? Todos os dados, eu tentei o mais recente, é fevereiro de 2020. E para a produção energética, janeiro de 2020, o relatório de fevereiro traz as informações de janeiro. Né? São os dados mais recentes que eu achei do Brasil. Então, o Brasil está bem desatualizado, de certa forma. Outros países estão mais na frente. Bem, então nossa capacidade instalada hoje, né, total de energia solar é de 5.038 megawatts, ou 5 gigawatts. Já é alguma coisa. Tá? Representa 2,9, praticamente 3% de toda a capacidade instalada do Brasil. Tá? Desses 2,9, desses 5.000 megawatts, 2,6 é de energia não GD, ou seja, de macrogeração, de grandes usinas fotovoltaicas. Enquanto 2,3, praticamente a metade, tá, vem da geração distribuída, ou seja, das placas solares instaladas nas casas, nos prédios, nas indústrias. Então, se isso dá 2,9, né, aproximadamente metade, vai dar 1,5, 1,4 de toda a energia do país já vem de geração distribuída. É pouco, claro que é pouco, mas já é bem significativo. Tá? Já aparece a matriz energética. Pra vocês terem uma ideia, um ano atrás, em fevereiro de 2019, depois eu compilei todos os dados para mostrar essa evolução para vocês, mas há um ano atrás, a gente tinha só 683 megawatts, não dava nem 1 giga de geração distribuída, tinha 0,6 giga. Hoje a gente tem 2,3 giga. Em um ano deu essa diferença brutal. Aqui, isso daqui não era praticamente representativo na matriz energética do Brasil. Agora é. Agora tem 1%. É mais do que energia nuclear. Energia nuclear é 1990. A gente tem só de geração distribuída mais do que toda a energia nuclear no país. Né? Isso daqui é geração distribuída. E a gente tem 2.359 megawatts contra 1.990 megawatts de energia nuclear, certo? Então, foi um grande avanço da energia solar, né, nesse último ano e de uma forma bem distribuída, então ajudando pessoas a economizar na conta de energia. Claro, elas têm o custo inicial do investimento, mas assim, acaba sendo uma grande evolução. Isso se vê também na evolução do número de usinas, tá, pessoal? Nesse ano, a gente tem 206.408 usinas solares, em fevereiro de 2020. 408 mil usinas solares, sendo 3.885 usinas de macrogeração e 202.523 usinas de geração distribuída. Repetindo, 202.523 usinas solares de geração distribuída. Claro, que não significa que tem 202.000 casas com painéis solares. Tem bem menos, né? Porque, na realidade, muitas são empresas, prédios, edifícios, mesmo áreas assim remotas, um terreno baldio, alguma coisa, até outdoors, que o pessoal usa e coloca painéis solares para poder gerar energia. Mesmo assim, é impressionante, 202 mil usinas de geração distribuída fotovoltaicas. É de longe o tipo de energia com mais usinas no país, tá? De longe, muito longe. Da de petróleo tem, sei lá, 1.000 e poucas. Essa daqui tem 200 mil e poucas. É absurdo, tá? Absurdo, é muito grande. E houve uma grande evolução no número de usinas, né? Tinha 60 mil de GD ano passado, 62 mil no total, mesmo em macrogeração. Então, aumentou mais de 1.000 usinas para macrogeração. 1.100 usinas, praticamente, para macrogeração de um ano para o outro. Então, foi muita coisa, né? Geração grande. Até 2022, tá, pessoal? É previsto aumentar. Isso é só não GD. Tá? Tudo que é previsto é não GD, porque não tem como controlar a expansão da energia para as pessoas colocando nas casas. Não tem. Se eu decidir comprar uma placa solar e instalar na minha casa, eu coloco. No meu caso, eu estou no apartamento, eu tenho que falar com os outros vizinhos para o prédio comprar. Mas se eu tivesse uma casa, né, eu poderia decidir colocava e pronto.
né? O IFSC colocou, por exemplo, o IFSC tem o nosso campus, né, o IFSC Jaraguá-Hall, tem placas solares. Isso economiza bastante a conta de energia do IFSC, né? Nós temos, né, placas solares no nosso campus, que nós infelizmente não vamos ver porque nós estamos em quarentena. Mas depois que acabar a quarentena, talvez, quem sabe, a gente mostre elas para vocês. Então, quer dizer, não tem como controlar quem vai ou quem não vai colocar placas solares. Mas o não GD a gente tem, porque na CCE e na ANEEL tem que ser registrados, né? Todos os leilões, toda a expansão, mesmo o comércio livre, né, o ACL, então, tipo, tanto o ACR, que é o ambiente de contratação regulado, que é via leilões, quanto o ACL, que é o ambiente de contratação livre, né, que negocia diretamente energia. Então, somando as duas coisas, né, previsto 5 GB até 2022. Então, a gente vai dobrar até 2022 a capacidade que a gente tem hoje, total. Mas se for considerar só não GD, a gente vai, tipo, hoje tem 2,6, a gente vai aumentar em 5. Então a gente vai para 7,6. Praticamente 8, porque 7,7, porque tem aqueles quebradinhos ali. Então a gente vai para 7,7 GB até 2022, só de não GD, né? Então, existe mais expansão de GD. Tem toda essa briga, né, de colocar TUS, de não colocar taxa, de não colocar na geração distribuída. Isso lá no final da aula, quem sabe, a gente discute um pouquinho melhor, tá? Vamos discutir, mas enfim. Quer dizer, né, então tem uma previsão boa de expansão para energia solar. Claro, você vai pensar 5 GB, toda a energia solar do país não dá Tucuruí, nem perto disso. Tucuruí sozinha tem 8 GB. Não dá Belo Monte, não dá, enfim. É energia intermitente, então a média vai ser no máximo 50% de energia, porque só funciona de dia, não funciona de noite, né? Mas mesmo assim, a capacidade instalada ela indica muita coisa, né? Indica principalmente onde a gente tem energia, né? Então, que a gente tem essa garantia de energia pelo menos no período do dia. Então, para a demanda instantânea de dia, é um ótimo dado, né? Isso alivia o sistema durante o dia, que é, hoje, o período de maior consumo. Por mais que no horário de ponta, né, seja horário de ponta, o horário de ponta é o maior consumo nas residências, mas a indústria dá uma queda no horário de ponta. Porque a energia é muito mais cara para a indústria no horário de ponta. Então, ou eles ativam geradores, ou dão realmente uma reduzida na indústria. Então, durante o dia, principalmente no verão, por causa dos ar-condicionados, acaba que a demanda é muito maior. Então, o painel solar acaba ajudando muito o sistema, né, nesse sentido. Bem, em termos de produção energética, tá? Como eu falei, com o painel solar, no máximo vai ser 50% do que ele tem disponível instalado. Nunca mais do que isso. Claro, pode ser que tenha tantos painéis solares instalados que dê toda a demanda do país. É possível. Daí pode ser 100% da energia. Daí, assim, teria que ter muito painel solar instalado. Muito mais do que tem hoje. Que já é bastante. Então, em janeiro, especificamente de 2020, tá, foram produzidas 436 gigawatt-hora de energia via painel solar. Isso dá 0,9% de toda a energia produzida, né? No ano de 2019, de fevereiro a janeiro de 2020, fevereiro de 2019 a janeiro de 2020, foram produzidos via painel solar, injetados no sistema, né, 4.962 gigawatt-hora, tá? 4.962 gigawatt-hora injetados no sistema. Claro, uma boa parte, tá, foi abatida internamente, né, da energia das casas, por exemplo. Então, é um pouco maior esse número. Mas isso representou apenas 0,88% de toda a energia gerada em 2019, tá? Por quê? Porque o painel solar só funciona de dia e não é durante todo o dia, e ele não funciona com eficiência 100% ainda, né? Funciona bem abaixo, com essa eficiência muito inferior. Então, assim, né, tá lá, ajuda bastante, mas efetivamente, por enquanto, é 0,88%. Vai subir? Vai subir. Mas tem outros países que estão mais à frente da gente. Então, eu compilei esses dados ali, todos os relatórios, não achei em lugar nenhum, tá? Depois de compilar tudo, eu acabei achando alguns números que ajudam também, mas
Evolução de usinas totais. Tipo, existe, tá? Aqui tem um número. Aqui tem uma usina em 2012. Uma usina, tá? 8 usinas em 2013. Acho que. Aí houve uma redução. Acho que aqui foi pra 62. Aí foi pra. Caiu, subiu. Teve uma confusão nesses números aqui. Eu não sei se eles contabilizavam GD junto, depois tiraram. Sei que esses números aqui são bem, assim, estranhos, né? Houve uma melhora, tá, na resolução 2015 da geração distribuída, que o original foi em 2012. Houve uma boa melhora em 2015, né? Então, a partir de 2016, principalmente 2017 em diante, que houve o surgimento realmente grande das usinas. Então, vocês percebam que aqui tinha 60 mil, 62 mil, aqui já tem 202 mil, né, 206 mil. Então, aqui não tinha 25 mil. Eu tinha 25 mil e pouco, na verdade. É um número alto, mas assim, foi expandindo absurdamente em alguns anos, né? A previsão de que esse negócio seja cada vez maior. Apesar de que tem o coronavírus, né, que atrapalha um pouco essa previsão de crescimento, né? Bem, então a capacidade instalada evolui da mesma forma, né? Se está evoluindo, só que não evolui tanto quanto o número de usinas. Você precisa que dê um salto maior, bem maior, né, no número de usinas, do que o salto de crescimento de capacidade instalada, tá? Porque depende muito da potência que o pessoal instala. Ó, daqui para cá, daqui houve um aumento brutal. Daí aqui não, porque depende muito da potência como é leiloada no leilão, depende muito da potência que as pessoas instalam nas casas. Então isso tudo é bem variável, tá? Não tem uma correlação direta. Aqui tá bem menos exponencial do que o número de usinas, né? Significa que as usinas são de baixa potência, muito baixa potência. Porque, claro, são de casas, né? Então são alguns quilowatts. Então, realmente, a base instalada acaba não sendo tanto, né? E a produção energética, ela evolui menos ainda. Claro, evoluiu muito de 2017 para cá, né? Mas por quê? Porque há uma limitação, né, do tempo em que o painel opera, né? Se tem nuvem, se não tem, se está muito quente, se não está, como é que está o sol, se tem chuva, se não tem chuva, se não chove muito, diminui a produção de energia solar, né? Então, ela oscila bastante, tá? Mês a mês. Então, além de outros problemas, depois a gente vai ver que tem nos painéis solares. Mas, assim, há uma evolução de energia gerada via solar, né? Há uma evolução. Então, o acumulado, ano a ano, né? Então, em 2018, o Brasil gerou pouco mais de 1 terawatt-hora de energia solar. Em 2019, foi 3 terawatt-hora. Em 2020, no caso isso daqui, é referente ao ano anterior, né? Então, 2018, na verdade, foi 3 terawatt-hora, né? Em 2017 tinha sido 1 terawatt-hora. E em 2019 foi 5 terawatt-hora, né? Isso aqui, tipo, é o dado compilado de 2020 relativo ao ano anterior, né? Eu coloquei via dados, um mês de disponibilização dos dados. Beleza? Bem, então alguns dados sobre energia eólica não GD, ainda no Brasil. Então, as usinas não GD não tiveram crescimento daqui para cá absurdo, né? Muitos leilões de energia solar. Daqui para cá não foi tão absurdo assim. Então, menos que dobrou, né? Aqui a gente tinha 2.500, daí aqui foi para 4, né? Comparado com o total e obviamente por causa do GD, não foi tão grande. E o crescimento aqui é relativamente linear, tá? É algo planejado, claro, tipo, é uma reta agressiva, né? Tipo, mais seja quase linear, não é uma reta assim tão não é uma exponencial, não é um negócio assim, tipo, uma reta agressiva, mas não chega nem perto da exponencial, tá? Aqui tem um dado interessante, tá, pessoal? Da evolução dos preços da energia solar por watt de pico, tá? Sistemas fotovoltaicos. Então, ao longo dos anos, né? Então, 2013, né? Aí dependia de quantos watt pico é colocado também, porque quanto menor a potência, né, mais caro fica o sistema, né, o custo de instalação, porque paga caro pelo inversor, né, o custo do inversor acaba sendo muito. Porque, claro, o vetor de mais potência é mais caro, tudo bem, mas o inversor, o custo DC dele, né, tipo, assim,
O mínimo que tem que gastar, o custo do próprio painel solar, né? Ele acaba influenciando bastante, né? Então, se você faz para mais potência, acaba aproveitando melhor esses custos. Então, sistemas de mais de 100 kW pico, o preço em 2017 chegou na ordem de R$ 4,60, enquanto em 2013 estava 6,30. Tipo, baixou consideravelmente, né? Daqui para cá, em alguns anos, né? Em 4 anos, 5 anos. O preço estava a partir de 8, agora a partir de 6. O sistema mais caro, mais barato. Hoje o mais caro é mais barato que o mais barato da época, né? Então houve uma redução significativa dos preços ao longo dos anos, né? Então demorou um pouco, a partir de 2016 houve essa queda, né? 2017 já caiu, 2018 caiu ainda, então é bem interessante essa evolução dos preços, né? Se a gente for olhar os leilões, né? O preço por leilão em 2000 tem potência, isso aqui é a potência, tá? Não o preço. O preço médio deu 62,14 dólares por megawatt-hora. Né? Tá baixo, baixou bastante. Né? Esse é o investimento previsto para expansão da energia solar, né, com base nesses leilões. Então, é um número da ordem de 24 bilhões de reais, tá? Em dólar, da ordem de 7,4 bilhões de dólares. Estima-se, né, que o valor atual, né, considerando tudo que já foi investido em energia solar, considerando a inflação, tenha sido 28,8 bilhões de reais. Em reais de 2020. Tá? Então, em reais de 2020, gastou-se no Brasil 28,8, ou vai se gastar, né? Mas enfim, já está previsto em leilão, 28,8 bilhões de reais em energia solar. É um custo alto. Mas, né, tudo isso não dá uma Angra 3. E a gente gera mais potência do que a Angra 3. A Angra 3 já está ali, sejamos justos, nas faixas de 26 bilhões. Né? Mas enfim, dá praticamente uma Angra 3. Só que corrigir os valores de Angra 3 vai dar 28 bilhões também. Corrigir para 2020. 2026, corrigido para 2017. Então, tem mais base instalada, energia solar, mas menos produção energética, né? Porque ela acaba não sendo tanto por um saldo equivalente à energia nuclear, né? Para ter uma noção. Uma usina nuclear. Né? Bem, então, esse é o que a gente tem de dados, né, principais, se tiverem algum do que está dentro do ACR, está dentro dos leilões. Porque também tem um pouco que não está contabilizado aqui. Ah, mas não tinha 5, professor? Não tinha 5 GB já? Porque esses 200 MB que estão faltando, eles são do ambiente de contratação livre, tá? Aqui a gente só tem ambiente de contratação regulado. Mas existe mais um percentual no ambiente de contratação livre, tá? O preço médio está R$ 209 reais por megawatt. Tá? Já está próximo do solar, né? Do eólica 202 por aí. Algumas termas são mais caras, algumas termas chegam a 218, outras chegam a 160, 170. Tá bem longe da hidro, né? A hidro 150 de pico, assim. Então, a hidro é bem mais barata. Mas ajuda, né? É um custo caro, mas ajuda o sistema. Então, aqui sim, esse que eu queria mostrar, a evolução do preço nos leilões, tá? Então, preço corrigido em vermelho, a potência dos leilões, né, em verde, e o preço médio que foi conseguido. Então, a gente partiu de uma realidade dos primeiros leilões de 2014 de 287,55, já com os valores corrigidos, tá? Então, a energia solar em 2014 era 287, chegou a 358, 371 reais em 2015, 2015, 2 anos, está na faixa de 371 reais por megawatt. Absurdo. Mas depois houve uma queda considerável nos leilões de 2017, tá? Até o mínimo de 69 em 2019, mas subiu um pouquinho porque não teve quase interesse em potência, né? Então houve um acréscimo aqui.
para R$ 84, mas assim, é um valor bem baixo para leilão, para R$ 84 por megawatt, é muito baixo, tá? Por megawatt-hora, né? Já dá uma baita redução de preço, tá? São empreendimentos grandes? São, mas assim, pensar que são 400 megawatts vendidos, né? Não mais, 450, já 120, não, 500 megawatts vendidos, 500 vezes 84 vai dar ali uns 4 bilhões de reais, um pouco mais. Então, ainda é um baita valor. Então, alguns dados agora sobre geração distribuída. Eu não expliquei o que é geração distribuída, mas já vou passar para vocês antecipadamente os dados sobre geração distribuída, porque assim, vocês têm ideia do que é geração distribuída, né? Você coloca um painel da tua casa, passa para a rede, e aí o que sobrar além do consumo da tua casa, na verdade tem a tua casa aqui, e daí aqui tem um sistema bidirecional para a rede. O que exceder da tua casa para a rede, você acaba ganhando em crédito, e o que, quando precisar, a rede manda energia para ti, né? Basicamente, isso é geração distribuída para painéis solares. Tem o solzinho, aquece painéis solares, aquece não, ele ilumina os painéis solares, manda energia para tua casa consome, sobra um pouco, vai para a rede, né? Então, alguns dados sobre energia GD. Então, o crescimento, daí sim, o número de usinas aqui é bem exponencial, tá? Poucos interessados em 2017, antes não era nem contabilizado, pra vocês terem uma noção. Porque não era significativo no sistema, né? Então, demorou para chegar em 50 mil usinas, de certa forma, mas já passou, chegou nos 200 mil usinas, né, de um ano para o outro. Evoluiu 150 mil usinas de um ano para o outro. É bastante coisa. A capacidade instalada aqui também acompanha esse exponencial, tá? Porque normalmente as usinas GDs têm uma capacidade próxima. Então, diferentemente das não GDs, e no geral que a não GD conta muito, ela acaba sendo uma capacidade próxima. Então, vamos supor que, em média, as pessoas instalem lá uma usina de uns 10 kW, não sei, né? Então, isso eu acho que é muito. Deve ser uma média de uns 7 kW. Então, todas as usinas são nessa média. Então, acaba que a energia gerada seja proporcional, né, a capacidade instalada seja proporcional ao número de usinas. Tá? Não tenho dados de energia gerada, infelizmente. Mas tem um dado bem interessante do potencial fotovoltaico residencial por estados. Tá? Eu tenho olhado em muitos relatórios. Eu acho que esse daqui foi um da Câmara dos Deputados no Brasil. Tá? Tem vários estudos sobre energia fotovoltaica lá também. Eu vi vários dados do IPEA, dados do BNDES, dados de um monte de fontes diferentes. Eu achei bem interessante esse dado que eu não vi em outros lugares, que é o potencial fotovoltaico residencial, ou seja, o quanto de potencial que a gente teria para só com as residências, né, de energia. Então, se vocês observam, a maior parte, principalmente dos estados, supera 100%, ou seja, se a gente instalasse em todas as casas painéis solares, vamos supor, né, daria mais energia por ano, gigawatt-horas, não é capacidade instalada, aqui é energia, tá? Aqui é potência, tudo bem, mas aqui é energia. Por ano daria mais do que, claro, o consumo de 2013, que é mais baixo, mas não aumentou 100% o consumo de 2013 para 2020. Então, na realidade, 2013, mas continua sendo uma realidade atual, eu acredito, né? Por isso que daí em 2015 eles melhoraram, porque esse estudo aqui é um estudo de 2015, tá, pessoal? Eu acho que foi 2015 esse estudo, ou 2016, enfim. Mas visando fazer melhorias, né, nessa questão do painel solar, estímulos e tudo mais, foi previsto que muitos estados por 300% do que é o consumo atual, tá? Isso é energia que poderia ser gerada num ano, só com painel solar durante o dia, basicamente, né? Porque à noite não gera. Você ainda precisa da rede, vai precisar, com certeza, mas daria para suprir todo o consumo residencial e ajudar um pouco no consumo industrial, se todas as casas tivessem, né? Mas claro, existem estímulos, é caro, enfim, tem uma série de problemas aí, mas sim, Santa Catarina, por exemplo, né, teria
um potencial de 191% de suprir todo o consumo dela, né? Só com energia solar, consumo residencial, né? Então, assim, é um baita estímulo, né? Tem estados aí que 349% Maranhão, 358% Paraíba. A lista é bem grande, tá? Tem todos os estados, eu que acabei cortando para apresentar os que têm maior potencial, né? Isso, mais energia gerada. Mas, assim, é muita coisa. São Paulo mesmo, apesar de ter um consumo muito alto, né? Ainda subsidia todo o consumo e sobraria 60% de energia. Mas poderia importar de outros estados, né? O paulista, aparentemente, o perfil de consumo dele é maior também que a gente, né? Aqui também uma ideia sobre o custo de instalação de geração distribuída, tá, pessoal? Como é que ele se distribui, o custo das pessoas que vão instalar painéis solares, né? Então, 38%, tá, pessoal, é só módulo fotovoltaico do custo. 21% são os inversores. Então, aqui está o maior custo e aqui não tem muito como reduzir, tá? Até dá, mas assim, não tem tanto como reduzir. Dá de reduzir administrativo? Dá, seria útil, tá? Taxas, outras coisas que se paga. Daria para baratear a proteção, não dá, tá? É sempre burrice baratear a proteção, porque queima o painel solar já era, perdeu todo um investimento absurdo, né? Estruturas de suporte metálicos, para talvez de fazer de alguma forma mais eficiente isso. E o custo do projeto de instalação, que também é caro, porque você tem que avaliar se como é que vai ser o melhor aproveitamento solar daquela residência, o ângulo do teto, a posição dela em relação ao sol, para extrair o máximo possível de energia daquela residência, tá? Dá para tentar baratear nos inversores? Dá, mas a tendência, na verdade, é que aumente esse custo, porque é melhor você gastar mais no custo inicial, já que já é um custo caro, para ter um inversor de melhor qualidade, que aproveite melhor a energia depois. Dentro de mais energia, então no longo prazo tu acaba compensando, tá? Esse custo maior do inversor no curto prazo. Então, a tendência é que ele até aumente do que ele diminua, tá? Claro, tem vários estudos para diminuir, vou usar inversores mais baratos, mas melhor seria usar um inversor de melhor qualidade, né? Então, enfim. O módulo também é problema, né? A tendência é que aumente também por conta de melhoria de qualidade do módulo. É possível que diminua? É, mas é difícil você fazer um módulo mais eficiente, mais barato. Mas a tendência é que os de mesmo padrão vão barateando à medida que o mais eficiente surjam. Bem, aqui tem um outro gráfico falando sobre o número de consumidores versus o número de consumidores com crédito, tá? Curiosamente, o número de consumidores que recebem créditos é maior do que o número de conexões. Por quê? Porque muita gente tem dois estabelecimentos no meu CPF. Então, são duas unidades consumidoras, só que elas são no mesmo CPF. Então, acaba que o número de unidades consumidoras com crédito aumenta. Isso que é interessante. Porque se eu tenho na minha casa, vamos supor que eu seja um psicólogo, né? E eu instalei na minha casa um painel solar. Aí isso aqui supre toda a minha casa e sobra muito ainda. E eu tenho meu consultório lá bonitinho. Aí esse consultório, que é uma unidade consumidora no prédio, ele também é beneficiado pelo excesso de luz daqui. Então acaba que eu tenho mais unidades consumidoras com crédito do que consumidores. Isso é bom, na verdade o ideal seria que fosse bem grande, né? Porque isso daqui é bem benéfico para quem tem duas unidades consumidoras, né? Então, isso é uma evolução que deu para ver relativamente grande, né? Isso aqui por número de unidades consumidoras. Claro que esse dado aqui está em 2016, está um pouco desatualizado, hoje já está muito maior isso. Mas só para ter uma noção de como que isso vai evoluindo, né? Então, eu não achei um dado mais atual disso, infelizmente eu não achei, tá? Foi o melhor dado que eu achei, olha que eu demorei muito para achar esse dado. Deve ter em alguns sites, talvez se vocês procurarem achem esse dado, tipo, em um minuto, mas assim, eu olhei muitos relatórios e nenhum deles trazia, eu achei isso aqui numa dissertação. E não dizia a fonte da dissertação. Ou se dizia, eu também não achei essa fonte. Tá, mas eu não achei essa fonte. Então, enfim, dizia anel, sei lá.
Muitos dados eu peguei da ANEEL também, do banco de dados da ANEEL, tá? Bem, conexões por estado. Então, esse também é um dado desatualizado, tá? Que é de dezembro de 2015, mas mostra mais ou menos quais são os estados mais interessados em energia solar, né? Então, percebe-se que em dezembro de 2015, pelo menos, o maior número de conexões estava em Minas Gerais, depois em São Paulo, né? Que são estados que têm maior poder aquisitivo para poder comprar também painel solar, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro, enfim, que são estados, inclusive, que, exceção de Minas Gerais, né, que não tem um potencial solar tão grande, tá? Os estados do Nordeste têm muito mais potencial solar e conseguiram gerar muito mais energia. Mas eles não... Bahia, Ceará, próprio Distrito Federal, Goiás, Espírito Santo também, Maranhão, todos esses estados, Amazonas não, mas todos esses estados teriam condições de gerar muita energia solar, né? Mas a questão é primeiro, o conhecimento que tem isso disponível, a questão do interesse, tem uma série de... A instalação inicial é cara, mas tem um potencial muito grande comercial aí também, né? Tive vários colegas que foram para essa área de energia solar, vários mesmo, tá? E assim, são nichos, né? Mercados que vocês mesmos com engenheiros podem trabalhar e tem vários estados ali, se vocês desbravarem esses estados que tem, além dos que já tem, né? Tem um potencial muito grande, né? Para crescer em energia solar, né? Para melhorar essa questão da energia das próprias casas, né? E aumentar essa conexão com as redes. Claro, esse dado está bem desatualizado, tá? 2015, é 5 anos, é muito desatualizado, é muito tempo para energia solar, mas era o dado que eu achei também. Tá, também não achei esse número de conexões mais recente. No mundo, pessoal, alguns dados mundiais. Então, a comparação. Então, aqui, a evolução, né, de instalação de gigawatt pico até 2015. Novamente, é difícil da gente... O relatório de 2015 é o último que a gente tem acesso. Saiu em 2016, né, relativo a 2015 mundial. 2020 vai sair outro, já falei isso para vocês em outras oportunidades. Então, 2000 praticamente não existia, né? Não foi aumentando esse estímulo. É uma tendência boa, né, de aumentar o número de gigawatts de energia solar. É exponencial o crescimento ainda, tá? A tendência é realmente assim ainda. Depois ele vai estabilizar como já está estabilizando na eólica. Alguns comparativos com alguns países, tá? Teria vários países para comparar. Eu encontrei um estudo, depois de eu ter feito estudados, eu fui nos relatórios dos países mesmo. Depois de eu ter feito esse estudo nos relatórios dos países, eu encontrei um relatório de outra pessoa que fazia esse mesmo estudo que eu. Aí eu fiquei frustrado, né? Mas, enfim. Mas não fazia em todos os países igual, tinha uma certa diferença, mas fazia em outros países interessantes também. Talvez eu disponibilize esse estudo para vocês. O link, pelo menos, de acesso ao estudo, né? Mas a matriz energética do Chile, então, eu dei uma olhada, porque o Chile, na América Latina, principalmente na América do Sul, né, ele é considerado a potência de energia solar, tá? Há muitos projetos de expansão bem grande dessa parte, principalmente que eles têm o deserto do Atacama, né? Deserto do Atacama. Então, inclusive tem um projeto de energia do tipo CSP para lá, da heliotérmica, bem grande. Eu não consegui encontrar qual a potência dessa usina, tá? Eu procurei e não achei. Eu vi que eles tinham uma previsão de expansão de mais ou menos 5 GB para o deserto em fotovoltaica. Né? Não, 500 MB. 500 MB em fotovoltaica para o deserto da Atacama até 2022. Que era bastante coisa. Porque se vocês olharem a matriz energética, a capacidade instalada do Chile é 25 gigawatts. Muito menor que a nossa. A nossa é 150, mais de 150 gigawatts. A deles é 25 GB. E a energia gerada no ano é 6 tera. É bem pouquinho comparado com o Brasil. Mas, em termos de representatividade, a energia solar no Chile representa 11,3%, mais que a eólica. Capacidade instalada. Quase 50% é hídrica. Esse dado é de março de 2020. O Chile está mais recente do que o Brasil. Março de 2020. Claro, metade da matriz energética do Chile é térmica, só que a previsão até 2040, a meta, pelo menos a declaração do presidente atual do Chile,
é que a maior parte da matriz energética do Chile seja renovável, a maior parte praticamente não haja térmicas, até 2040. Essa é a meta deles. Então, eles têm um plano bem pesado de investimentos nesse tipo de energia. Tipo, biomassa lá é mais fraco, enfim. Tem algumas diferenças em relação ao Brasil. Tem geotérmica, que até tem um certo impacto na matriz energética deles. Né? Em produção energética, o Chile está muito melhor que o Brasil. Está 9,9% da energia produzida no Chile em março, no caso em fevereiro de 2020, né, que sempre é no mês anterior, foi em energia solar. A maior parte foi térmica, a hidro deles acabou não gerando tanto, a eólica menos ainda. Mas a biomassa foi bem significativa, deve ser um mês que tinha, sazonalmente, a biomassa tinha certa utilidade, mas, assim, para eles a energia solar é bastante útil. Tá? Então, o Chile tem evoluído bastante nessa área de solar, principalmente eles têm um deserto que podem aproveitar. O Brasil também poderia aproveitar áreas semiáridas no Nordeste e de cerrado no Centro-Oeste para instalar energia solar. Tá? Só que o Brasil não tem um sistema. O modelo do Chile também é um modelo de mercado como o brasileiro, entre aspas, né? De empresas, agentes privados. Não é só um planejamento central, né? Mas há uma boa diferença entre a ideia de como o Chile investe e como o Brasil investe. O preço incluído do Chile de energia é menor que o Brasil. Então, poderia ser feito algumas mudanças em alguns tipos de buscas de investimento, né? Mas, claro, é o custo, né? O Chile está disposto a pagar esse preço de energia solar. O Brasil tem um certo receio ainda. Tem evoluído bastante porque o preço tem reduzido, mas há um certo receio ainda no caso brasileiro. Bem, outro país que é interessante de olhar é a da Alemanha. Então, eu fui lá no relatório alemão, né? Vocês podem dar uma olhada aqui, né? Tinha um dado de evolução nos meses de janeiro, tá? Até 2019, eles ainda não tinham, não achei pelo menos o dado 2020. Isso aqui é aquele relatório tipo bem, sabe? Aquele relatório que tem toda a energia do ano, mas aí para todos os meses de janeiro, basicamente. Eu achei esse relatório da Alemanha, né? E solar, que curiosamente em alemão é a mesma coisa, né? Tá nessa corzinha aqui. Vocês percebam que ela teve uma boa evolução. A eólica mesmo que tá embaixo foi bem grande. A biomassa também teve uma certa evolução, mas assim, em energias renováveis, né, a Alemanha está trabalhando para chegar na metade, né, da sua matriz energética. A nuclear, a gente vê que Kernenergie está baixando, né, o projeto até 2022 não tem energia nuclear na Alemanha, estamos ativando tudo. Então assim, existe um aumento bem grande dessas energias renováveis na Alemanha e a solar mesmo, né, tá dando um bom salto, né? Um bom salto nesse país. Bem, o preço também, né, da energia solar na Alemanha tem baixado, tá? Que está em dólar por megawatt, 99 dólares por megawatt caiu para 70 dólares por megawatt, tá? Isso em fevereiro de 2017, agora está mais baixo ainda. Não achei um dado, mas esse daqui foi daquele relatório que eu falei para vocês que estudava os países diferentes para comparar com o Brasil. Esse eu peguei deles lá. Porque eu já tinha feito um pouco sobre a Alemanha. Eu até tinha visto nos relatórios alemão isso, mas o gráfico dos alemães não ficava tão bonito quanto esse. Esse gráfico eu achei melhor. Mas o gráfico alemão estava mais atualizado daqueles relatórios alemães. Mas, eu acho que estava em 62 o preço atual, tá? Pelo menos do relatório que eu tinha olhado. Mas eu estou tirando de cabeça isso. Pode ser que seja outro valor aleatório. Mas 66, 62, enfim, estava nessa faixa. O relatório da Alemanha mesmo, o alemão. Bem, então aqui tem a questão da capacidade instalada, né? Isso daqui não é acumulado, pessoal, é incremento por mês, tá? Então, quantos megawatts vão acrescentando mês a mês. Na verdade é trimestre a trimestre, né? Ou quadrimestre a quadrimestre, enfim. Que vai sendo acrescentado, né? Mas isso não é acumulado, isso daqui é porque senão tá diminuindo a energia solar. Não, tá aumentando, só que é o que está sendo adicionado, né? Tipo, tinha isso,
Daí isso daqui é o que veio aqui em cima. Então tem aqui, isso daqui é isso daqui, beleza? Daí o próximo é o que vem aqui em cima. E assim por diante, tá? Bem, então outros dados, né, de incidência de luz solar. O Brasil, tá, pessoal, ele tem uma taxa, principalmente aqui na Bahia, enfim, chega a 6 kWh por megawatt por metro quadrado. Isso é energia solar, tá? Isso é energia que o Sol manda para a Terra mesmo, literalmente. Claro, o painel solar vai conseguir aproveitar. Eu estava vendo um artigo bem recente dizendo que o painel solar que aproveitava 26,1% de energia solar. Sim, um artigo de 2019, agora, dezembro de 2019, coisa assim. Muito recente. E 26,1% do painel solar. Eu queria ver como é que estava a tecnologia de painéis solares, né? Então, isso em laboratório, um ultra caro, que só tinha, enfim. Então, a gente não aproveita nem perto dessa energia que realmente o Sol manda, né? Mas só para vocês terem uma noção, nosso estado de Santa Catarina é o que menos tem, Paraná e Santa Catarina, essa divisão aqui. Curiosamente, Joinville, Jaraguá e Curitiba estão, e Florianópolis também entra, estão nas regiões menos beneficiadas pelo sol. A gente reclama da chuva aqui, é verdade. Realmente a gente não tem sol, tá? É verdadeira essa nossa constatação e impressão que a nossa região não tem muito sol. Porque o mapa solar indica isso. Todos os mapas solares brasileiros indicam isso, tá? Eu já vi vários. Esse daqui foi um mais recente que eu achei bem legal. Então, nós temos esse é um estudo do INPE, tá, pessoal, de 2016. Esse potencial solar nosso, ele é bem... Ainda assim, ele é nível comparável, está com boas partes das regiões europeias. Chega perto da Alemanha, o nosso índice, tá? A Alemanha é uma das potências de energia solar. Então, mesmo assim, a gente tem índices comparáveis à Alemanha, que investe muito em energia solar. Então, não teria desculpa para mesmo nós, tendo pouca insolação, aproveitarmos essa questão da energia solar. Certo? Mas o potencial da Bahia chega a 50% a mais que o nosso. Então, tem muito o que se explorar aqui. Aqui no mundo, tá, pessoal? O Chile, como eu falei, tem esse grande potencial aqui, né? Então, eles estão sabendo aproveitar um pouco disso. Já a parte na África, no deserto do Saara, também teria um potencial de luz muito forte. Mas, assim, existe uma diferença entre a África e o Chile. Tá? Aqui, se a gente for pegar, tem o Equador. Na África, a temperatura é muito alta. Tá? O Chile é um deserto muito úmido, muito seco, né? Só que ele não é tão quente, né? Já na África, no deserto do Saara, chega a picos de 40, 45 graus por dia. E a temperatura, pessoal, infelizmente, a gente vai ver daqui a pouco, ela é um fator que, ou no próximo vídeo, porque eu vou limitar esse vídeo quando acabar essa parte dos dados, é bastante coisa, depois tem bastante coisa ainda, mas enfim, vai 2 vídeos longos, 3 vídeos talvez. A temperatura, pessoal, ela influencia, né? Então, quanto maior a temperatura, se aumenta a temperatura, diminui a eficiência do painel. Né? Quanto menor a temperatura, maior a eficiência do painel. Então, no Chile, a energia solar fotovoltaica é mais eficiente, porque o deserto do Atacama não é tão quente quanto o deserto do Saara. Né? Ele é mais seco, mas a umidade também ajuda, ela atrapalha, né? Se estiver muito úmido também há uma certa influência que atrapalha, é muito melhor estar mais seco. Então isso acaba ajudando bastante, né? Então, o potencial do deserto do Atacama é muito maior que o potencial do deserto do Saara. Tá? Tem uma série de problemas, estava vendo que tem um projeto bem grande que eles iam fazer no Saara, a Europa investir, e no fim, isso em 2010 iniciou, né? Em 2015 a maior parte dos bancos que começaram a pensar em investir em 2010 desistiram do projeto porque viram que ia ter uma série de problemas tecnológicos, além desse da temperatura, né? Questão de linha de transmissão, questão... Assim, é possível, tecnicamente, mas uma série de pequenos problemas que estão elencados em outra reportagem bem interessante, isso foi notícias, mas o jornalista foi bem feliz nas colocações dele, apresentando os problemas relativos a colocar energia solar no deserto do Saara. Né? Então, enfim, o principal era a temperatura. Tá? A eficiência do painel solar caía tanto que não valia a pena. O investimento ia ser tão alto, no meio do nada, teria de construir uma série de rede logística para
levar no deserto, né? Porque, enfim, o deserto é muito complicado. O potencial de energia solar do deserto do Saara era suficiente para alimentar a Europa toda e sobrar energia. Mas não valeria a pena. Não valeria a pena. Até porque a África não teria dinheiro também para ajudar a bancar. Né? Se dependesse só da Europa, não, e o lucro ia ficar com a África. Claro, a Europa ia ficar com energia. Né? Mas ia demorar muito para instalar também. Então eles acabaram desistindo do projeto ou deixando para o futuro. Né? Na Austrália tem um grande potencial, tá? Também de energia eólica, energia solar. Inclusive na Antártida também tem, tá? Só que na Antártida, porque lá tem basicamente metade do ano só o sol. E outra metade sem sol. Mas o problema é como levar a energia da Antártida para os outros continentes. Né? Isso é muito complicado. Então, as próprias funcionamentos das coisas na Antártida, muitas delas são a base de energia solar, tá? Boa parte daquelas subestações, lá, estações de pesquisa na Antártida são baseadas em energia solar. Porque não tem muito usinas térmicas lá, nem, enfim, não tem muitas pessoas morando por lá. Mas não existe um projeto que leve energia da Antártica para os outros continentes. Né? O mais fácil seria levar para a Argentina, mas mesmo assim não tem tanto potencial assim. Tá? As zonas mais iluminadas são mais importantes. Tá? Claro, quanto mais perto do sol, maior a irradiação solar, né? Então isso acaba ajudando bastante. Porque não é só porque tem sol metade do ano que é interessante, porque a potência da energia solar que chega lá não é tão alta também. Por isso que aqui na Rússia, em essas regiões, acaba sendo mais azul, tá? Tipo, se vocês olharem aqui, o nosso tá amarelinho aqui, esse amarelinho é o mesmo aqui da Itália, que é outro país da Europa que mais investe ou investia em energia solar, tá? Então, assim, né, tem muito a ser estudado também ainda, como melhor aproveitar essa energia solar que tem no mundo, mas tem muita energia solar no mundo, tá? Bem, então antes de entrar em funcionamento de energias solares, vamos encerrar esse vídeo, deixar para um próximo vídeo como é que funciona, alguns dados mais técnicos propriamente dito da energia solar, tá? Assim, também não tão aprofundado, porque o certo seria vocês terem isso um pouco numa matéria de física quântica, um pouco numa matéria de eletroonipotência, enfim, eu vou dar um overview, digamos assim. Beleza? Então seria isso, o primeiro vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o like de vocês. E espero que tenha contribuído um pouco também para a formação de vocês como engenheiros. Um abraço, então, até o próximo vídeo.